E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Sabemos que se chegamos até aqui, isso é fruto da tua misericórdia, do teu cuidado sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe o teu servo, Senhor Deus, pastor João Emílio, até aqui em Maceió, até a nossa igreja. E o que nós te pedimos, Senhor Deus, é que a bênção do Senhor seja sobre ele e que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, use o teu servo para a glória do teu nome. Esteja, Senhor Deus, também com sua família, Senhor Deus, que ficou lá no Rio de Janeiro, sua esposa, seus filhos, que a poderosa mão de Deus também esteja sobre eles, os guardando e os abençoando. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, amém? Realmente nós estamos lá no Rio de Janeiro, naquela pacata, tranquila cidade, e vim para cá, e quando desci aqui, vim lendo um livro que li, estou relendo o livro que li, quando estive aqui, não aqui na Igreja do Farol, mas aqui em Maceió, há cerca de uns 14 anos atrás. Então vim com aquele sentimento assim de, estou indo para um lugar tranquilo, mas que trânsito que está aqui agora. E uma outra coisa, de repente eu pensei que eu tinha cochilado e acordado de volta no Rio, porque nós estávamos assim no engarrafamento, pastor, e um ônibus à nossa frente precisava entrar à esquerda, e ele arrastou o carro que estava logo na esquina e foi embora. Foi embora. Eu falei isso na hora, não vou falar aqui agora, mas foi embora. Eu fiquei assustado. Mas, meus irmãos, essa terra aqui tão linda e uma terra tão especial, porque quando vim aqui das outras vezes, me lembro muito bem da simpatia, preguei lá na primeira igreja e também aqui com a Igreja do Farol, quando participei do retiro de casais, o encontro de casais, que foi uma grande bênção. Quero externar também, irmãos, a minha gratidão a Deus por estar aqui na igreja, mas também reconhecer aqui, porque por 2 vezes fiquei alguns dias mais próximo ao pastor Roberto, quando estive lá no retiro dos casais, mas também quando tivemos a oportunidade de estarmos juntos como preletores no interior de São Paulo, na Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo, e eu estive muito aqueles dias perto do pastor Roberto e fiquei com uma grande admiração. Então, por onde eu posso falar bem do pastor Roberto, eu tenho falado, e os irmãos estão rindo, concordando ou discordando? Agora eu até me assustei. Quem concorda comigo, diga amém, por favor. Parece que é a maioria, viu, pastor? Mas a grande admiração pelo homem, pela postura, pelo pai de família exemplar que os irmãos têm. E a Bíblia diz que o ministério começa em casa, que Deus abençoe esta igreja. Nossa admiração aqueles dias no retiro de casais, pela irmã Cláudia, eu e minha esposa fomos embora com uma impressão das melhores. E os irmãos sabem que quando nós gostamos de uma pessoa, nós acabamos gostando adiantado das pessoas que estão ligadas àquela pessoa. Eu agora, por exemplo, fui apresentado ali ao filho do pastor Antenor. Já gostei do menino só de olhar, porque eu fiquei com uma simpatia tão grande pelos dois no carro, que agora parece que qualquer pessoa que está ligada, não é assim? É assim. Então eu quero dizer para os irmãos que eu já gosto dos irmãos antes de ver, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus.
no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel 19. A igreja tão bonita aqui nesta terça-feira, dia de semana, esse coro tão lindo. Eu imagino que alguns irmãos se apressaram para estarem aqui depois de um dia de trabalho. Que Deus abençoe grandemente. Se você veio do trabalho cansado e quiser dormir na hora da pregação, fique à vontade, eu não levo a mal. Inclusive o pessoal do coral aqui. E é bom que está sendo transmitido o culto? Tem transmissão? Só tem um efeito colateral do pessoal da transmissão perceber quem está no coral. Então eu aconselho, quem está no coral, se quiser dormir, venha para baixo. Mas pode dormir à vontade, porque eu desenvolvi, pastor Roberto, uma enorme admiração pelos crentes que dormem no culto. Quando eu era um pastor novinho, eu ficava contrariado, achava uma falta de consideração comigo pregando e a pessoa dormindo. Depois a vida foi mostrando que os crentes que dormem no culto muitas vezes são os mais dedicados, que estavam cansados e tinham todas as razões para ficarem em casa e dormirem no sofá, mas porque gostam tanto da igreja, gostam tanto do culto, vem cansado a si mesmo. Então, se você dormir, eu quero até tirar uma foto com você no final, vou colocar no Instagram. Peço ao pastor Roberto, ao pastor Paulo, pastor Antenor, para nós tirarmos uma foto bem bonita com quem dormir no culto, e nós vamos postar elogiando, tá bom? Bem, eu estava lembrando de uma outra coisa, mas vamos ler a Bíblia, porque senão vai uma coisa atrás da outra. 2 Samuel capítulo 12, os versos de 1 a 12. 2 Samuel capítulo 12, de 1 a 14. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa
venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado por esta hora sublime para nós. Esta hora, Senhor Deus, da comunhão dos crentes, da busca e exaltação do teu nome, da adoração. E nós agora te pedimos, Senhor, que neste momento de explicação da tua santa palavra, o Senhor honre o teu nome, exalte o teu nome, o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vejo a igreja de Cristo de um modo tão sublime, fico com certa dó das pessoas falarem tão mal de igreja. E você sabe que as pessoas que conhecem a igreja apenas através dos filmes, através da televisão, do noticiário, dos grandes sites de internet, elas não têm outra opção a não ser pensar mal de nós, porque os filmes, as novelas, as séries de nós só sabe falar mal. Não tem uma notícia positiva, não tem um personagem em filme nenhum, em novela nenhuma, cristão, que seja retratado de modo positivo, virtuoso. Sempre é um personagem com cara de doido, de aproveitador, mentiroso, exigente com os outros, mas esconde algum pecado. De nós, o que o mundo faz é falar mal. Jesus certa vez disse: por isso o mundo vos odeia. Então, de fato, existe assim uma impressão muito negativa por boa parte das pessoas a respeito de igreja. Mas, meus irmãos, nós que crescemos em igreja, que vivemos a vida real de uma igreja local, sabemos a grandeza, a importância, a beleza que existe numa igreja. A minha própria vida, quando olho para trás, eu vejo a igreja antes do meu nascimento. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, que até hoje tem as suas limitações no campo da saúde. Mas naquele tempo, maiores limitações ainda. Os pais que podiam levar a mãe para ganhar o bebê na cidade vizinha, com um pouco mais de recursos, faziam. Minhas irmãs mais velhas nasceram na minha terra, na minha cidade. Mas minha mãe e meu pai, quando eu estava para nascer, por conta da influência do pastor da nossa igreja, que conhecia uma família na igreja, algumas famílias da igreja batista da outra cidade com mais recursos, arrumaram lá um jeito de minha mãe ficar hospedada na casa de uma família da igreja por 12 dias me esperando. Nasci, fui para a cidade vizinha, na barriga da mãe, de jipe. Quando nasci, pastor Roberto, já recebi uma promoção. Aquela família tinha um Fusca. Voltei de Fusca para casa. As primeiras visitas estava lá o chamado hall de bebês. E eu cresci vendo uma lembrancinha do hall de bebês como uma das primeiras visitas na nossa casa.
parte do que eu vesti quando pequeno, bebês da igreja que haviam crescido, mães da igreja deram as roupinhas para minha mãe, e eu aproveitei as roupinhas de meninos da igreja que estavam mais crescidos. E meus irmãos, eu poderia ir narrando aqui uma série de coisas, mas eu vou dar um salto na história. Quando fui para o Rio de Janeiro estudar no seminário, estava lá na rodoviária, a igreja, parte da igreja, cantando na hora que o ônibus saiu: Deus o guarde pelo seu poder. E aí foi. Os irmãos chorando, eu chorando, nossa família chorando, e eu, pastor Roberto, carregando 2 bolsas enormes, cheias de sabonete, pasta de dente, meia, shampoo, parte do paletó de um irmão que casou e engordou depois de casado, não servia mais, calça de um outro irmão da igreja, sapato de um outro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a regra era pregar de paletó e gravata. Eu ia pregar igual um Frankenstein, parte o paletó de um, calça do outro, meia do outro, sapato que não combinava, gravata do outro que casou. Agora preste bem atenção, estava lá a igreja me abençoando de um modo maravilhoso. O motorista do ônibus chamou um rapaz da igreja e perguntou: o que está acontecendo aqui? Por que está esse monte de gente aqui, o pessoal aqui? Ele disse: não, é porque aquele rapaz está indo para o Rio de Janeiro e a nossa igreja veio se despedir. Ele perguntou: mas está acontecendo algum problema? Ele está indo fazer algum tratamento sério de saúde, que o pessoal está achando que nem vai ver mais, que está chorando aqui? Não, ele está indo para estudar para ser pastor. Depois, meus irmãos, aquele motorista ficou muito meu amigo. Eu ia para a minha terra, quando ia com ele, ia conversando o tempo todo da viagem, às vezes a noite toda. A igreja sempre nos abençoando. Encontrei a minha esposa num culto onde eu fui pregar. Nossos filhos criados na igreja. E semelhantes a mim, aqui há um número, talvez o maior número. Pessoas que hoje são o que são, por grande influência da igreja de Cristo. Um irmão que influenciou para que você estudasse o que estudou, um outro que abriu uma porta de emprego, famílias que se formaram a partir de namoros que começaram nesses bancos, porque se tem um lugar bom de namorar, é na igreja. Pessoas que tomaram decisões para a vida importantíssimas, influenciados por uma palavra, uma mensagem do pastor Roberto, do outro pastor. Há pessoas aqui que tiveram suas vidas completamente mudadas a partir de uma oração do pastor Guedes, uma visita do pastor. A igreja é extraordinária, irmãos. A igreja nos enriquece muito. E o texto que acabamos de ler, quando eu leio o texto, me vem ao coração o sentimento de que está ali a igreja representada por Natan, e as pessoas que estão na igreja também, a mensagem da igreja representada por Natan, e a igreja enquanto pessoas representada por Davi. Nós, no texto, nos parecemos com Davi. E Natan representa a mensagem da igreja, o papel da igreja em nossas vidas. Você acabou de acompanhar a leitura aqui e viu que a história foi assim. Davi era o rei, recebeu a visita de Natan. Natan chega para Davi e conta para ele uma história, de um modo muito pedagógico. A igreja também nos conta muitas histórias de modo pedagógico. E Natan contou para ele a seguinte história: um homem rico morava perto de um pobre. O rico tinha um rebanho muito grande, muito gado. O pobre tinha apenas uma cordeirinha que criava como filha. Ela chegava a beber do copo da família, dormir na cama com a família. Essa maluquice de tratar pet como gente parece que é um troço meio antigo.
Acontecia isso naquela casa. Chegou uma visita na casa do rico. Ele, em vez de preparar a janta, preparar uma refeição com uma das suas ovelhas, ele foi na do pobre e pegou a única que o pobre tinha e preparou. Davi imediatamente disse assim: esse homem merece a morte. Natan disse: esse homem és tu, você é esse homem. O que você fez com a mulher de Urias foi isso. Você tomou a mulher de Urias. Você, sendo rei, em vez de escrever o Salmo 151, que não tem, podia ter tido, você foi vigiar a mulher dos outros, porque cabeça vazia é oficina de quem? Do diabo. Você pegou a mulher de Urias, que estava na guerra, trouxe para sua casa, ficou com ela, se relacionou com ela. Quando ela disse que estava grávida, você mandou um recado para o comandante do exército mandar Urias de volta, para que Urias dormisse em casa, e depois de 9 meses, Urias não fosse parar no programa do Ratinho, querendo saber de DNA. Você foi ardiloso, Davi. Só que Urias era de um caráter, era um homem tão especial, que quando voltou da guerra, ele disse: eu não posso ir para casa, ficar vendo série de Netflix com a minha mulher, enquanto os meus comandantes estão no relento, os meus companheiros estão no tempo, e estão numa situação de guerra. Como eu posso ir para casa, comer sobremesa, deitar com minha mulher, e ficar vendo televisão, vendo filmes, vendo séries? Dormiu na praça. Alguém avisou a Davi que Urias tinha dormido na rua e não foi para casa. Ele manda um outro recado para o comandante: coloque Urias no lugar onde a batalha for mais reinha, mais complicada, mais perigosa. Assim foi feito. O comandante manda um recado para o rei: Urias foi morto na batalha. Agora ele recebe uma visita incômoda, porém necessária. Você sabe que muitas vezes a igreja é meio incômoda em nossa vida, mas é necessária. A igreja, meus irmãos, ela traz para nós uma mensagem que nós necessitamos tanto. Em primeiro lugar, nós aprendemos na igreja através da vida do outro também, porque muitas vezes a vida do outro espelha a nossa própria vida. A igreja é a reunião dos iguais. A igreja, meus irmãos, é a reunião da família. E quando olhamos para o outro, reconhecemos de certo modo a nossa própria história. Quando Natan contou a história do homem que era pobre, do homem que era rico, do homem que tomou a única ovelha, a vida de Davi estava naquela história. A história do homem que tomou, que não teve piedade, que foi egoísta, que pensou só em si. Aquele homem era o próprio Davi. Muitas vezes na igreja de Cristo nós temos uma enorme oportunidade de aprendermos com aquilo que acontece na história do outro. Por quê? Porque assim como o outro é fruto da graça, eu também. Assim como o outro errou, eu também já errei, porque não existe passado perfeito. Não existe. A igreja é um lugar, meus irmãos, que nos torna mais humildes, porque quando olhamos uma pessoa se aproximando com a vida desfarelada, com a vida aos trancos e barrancos, com a vida despedaçada, quando olhamos uma pessoa chegando assim, nós lembramos da nossa própria vida, porque nós percebemos as compatibilidades que existem entre a nossa história e a história do outro. Quando olhamos uma pessoa passando uma enorme dificuldade financeira,
Aquela enorme dificuldade financeira que o irmão está passando, muitas vezes serve de inspiração, amanhã ou depois, para outra pessoa que estará na mesma dificuldade, e sabendo da história de vitória, de superação do outro irmão, ele se sentirá animado, consolado, e uma história influenciará a outra, um inspirará o outro à vitória. Quando você, por exemplo, que está passando uma grande luta familiar, enfrentando uma situação de divórcio em casa, você chega na igreja e olha para alguém que já viveu aquele drama, aquela realidade, a sua história se encontra com a história do outro. Na igreja, meus irmãos, nós descobrimos, dentre outras coisas, que todos os telhados são de vidro. Existe essa expressão aqui? Telhado de vidro, né? Todos os telhados são de vidro. Eu fico pensando, os filhos mais fáceis de serem criados são os dos outros. Para filho dos outros nós temos todas as soluções, irmãos. Eu encontrei outro dia no mercado um menino fazendo uma senhora de uma pirraça. Aqui fala pirraça também? É pirraça. O menino estava fazendo uma pirraça, pastor Roberto, e a mãe perdida naquela situação. E eu fui percebendo que os adultos passavam perto, e aí cada um olhava com o olhar de quem sabia criar filho. Porque os filhos dos outros nós temos solução para tudo. Teve uma mulher atrás de mim que falou assim: ah, se fosse comigo. Pois é. Se fosse comigo. É porque quando é comigo é que eu não sei o que fazer. Essa é a questão. É porque quando é comigo é que eu não sei o que fazer. Porque quando é comigo eu descubro a minha incapacidade. Nesse campo, meus irmãos, familiar, a pessoa, ela pensa que sabe tudo até virar pai e mãe. A maternidade e a paternidade dá uma escovada boa no indivíduo. Mostra para ele o tamanho da competência que ele tem, que é aproximada a zero. Você não tem como dominar o sentimento de uma pessoa. Você não tem como agir em lugar da pessoa. Você não tem como convencer de certas coisas, você pode influenciar, etc. Mas ali está uma vida, com as suas realidades, peculiaridades, com os seus sentimentos, com as suas reações próprias. Então você vai descobrindo que não é tão fácil. Mas quando nós olhamos uma dificuldade no outro, aí nós falamos igual Davi: esse merece a morte, mas esse sou eu. Ele não sabia que estava tratando dele mesmo. Porque quando temos muita facilidade para julgar, para apontar o dedo, esse homem merece a morte. Quando nós estamos assim, é porque não estamos percebendo a nossa realidade na vida dos outros. Um pai, um homem adulto, foi criado por um pai ordeiro, uma família ordeira. O pai dele tinha controle remoto na cabeça, não precisava falar. Chegava no lugar, olhava para o filho, os filhos todos obedeciam, porque o pai tinha Wi-Fi e eles tinham Bluetooth. Todo mundo se acionava, fazia uma conexão automática. A presença do pai provocava uma automática conexão. O meu pai chegava lá em casa, por exemplo, e quando a gente fala isso hoje, dá a impressão que o pai da gente era um bruto. Não era, não. Mas quando meu pai chegava em casa, tudo sossegava. E ele não gritava, até hoje não é de gritar. E a minha mãe dizia assim: vocês ficaram calmos, hein? Meu pai não gritava, mas quando ele estava, ficava tudo mais calmo. Então, esse homem adulto foi criado por um pai assim, e num contexto assim, em que... E ele foi criar os seus filhos.
E acabou criando assim também. Teve 3 filhos que, pela misericórdia, graça, bondade de Deus, era um pessoal. Sabe aquela família que você, quando chega lá, fica até com inveja? Era o caso desse. Ele foi criado numa família assim, com esse pai, com esse Bluetooth, com essa conexão. Ele também reproduziu aquilo, e a esposa, e deu certo com aqueles 3 filhos, mas agora ele é avô. E ele passou a vida toda vendo as realidades familiares do seguinte ponto de vista: o pai tem que ter autoridade, a mãe tem que ter autoridade. Então, quando estava criando seus filhos, via algum menino daquele lá, na igreja ou fora da igreja, fazendo alguma coisa, ele pensava assim: ah, se fosse comigo. E às vezes pensava: esse pai, essa mãe, não sabe criar filho, não sabe criar. E como ele teve muito sucesso com os filhos dele, reforçou nele a ideia de que ele, o pai, a mulher, a mãe dele, todo mundo sabe criar filho. Mas agora ele virou avô. E agora ele está lidando com uma situação inimaginável. Ele recebeu a notícia de que o neto dele tem uma coisa chamada TOD, que não é aquele todinho, é uma outra coisa. E agora ele está descobrindo que com aquele, quando fala assim, vai para lá, aí ele não quer ir para lá, ele quer ir para cá. E não adianta bater, e não adianta botar de castigo, e não adianta ficar nervoso, e não adianta arrancar, correr, e não adianta fazer assim, não adianta nada. Ele descobre que aquilo que ele pensou que era a bala de prata, o remédio para todas as coisas, não é. A pessoa passa a vida olhando para quem se separou, para quem se divorciou, com um olhar de julgamento, até que acontece em casa. Tudo muda. Tudo muda. A pessoa se orgulha de ter tido uma vida profissional, um comerciante que prosperou, que nunca deveu a ninguém, até o dia que ele quebra. Porque antes disso acontecer, ele olhava para os outros e achava que os outros que não prosperavam, que não multiplicavam seus negócios, que não tinham uma reserva de dinheiro, era todo mundo bobo para negócio. Ele é que era esperto. Irmãos, a igreja nos lembra, através daquilo que vai acontecendo com cada um de nós, positivo e negativamente, de que somos todos iguais. Nós aprendemos muito com as experiências dos outros, e a igreja nos lembra, através da pregação, do ensino, do convívio, que esse homem és tu, esse sou eu, esse é você. Além disso, meus irmãos, a igreja, através de Natã e Davi, Natã com aquela mensagem, Davi representando de certo modo nós aqui, nós somos lembrados de tudo que Deus fez. A igreja é um lugar de muita gratidão, irmãos. Hoje, nesse culto aqui, nós estamos aqui o quê? Culto de gratidão pela igreja. E quando nós falamos a gratidão pela igreja, não é pelo esse lindo templo, não. É por isso também. Mas é mais do que isso, são as vidas aqui. Porque a igreja somos nós. As famílias que formam essa igreja são a grande riqueza dessa igreja. A riqueza aqui são as vidas transformadas. E o quanto, como diz aquele hino, o quanto Deus já fez. Que expressão bonita. O quanto Deus já fez. Como é que nós vemos isso? Natã disse para Davi: esse homem és tu, mas
disse também para ele, lembrou para ele tudo que Deus fez. Deus te tirou, ô Davi, Deus te deu tudo. Deus te deu Israel, Deus te deu Judá, o Reino Unido. Porque os reinos se separaram depois de Salomão com Roboão. Deus deu Judá e Deus deu Israel. Deus te deu também, Davi. Deus te deu riqueza. Deus te tirou de trás das malhadas. Você era um pastor de ovelhas, ninguém se lembrava de você, Davi. Nem seu pai se lembrou. Samar, seu irmão, foi considerado um possível rei. Eliabe foi considerado um possível rei. Agora você, Davi, nem seu pai se lembrou. Você sabe que até o pai esquecer da gente, até a mãe, é porque realmente ninguém está colocando fé em nós. Não é verdade? Agora note bem uma coisa. Agora, Natan diz ainda para Davi, e Davi, se isso fosse pouco, Deus teria te dado mais ainda. Irmãos, a igreja nos lembra, nos cultos, nos cânticos, nos hinos, nas pregações, no convívio, em tudo, é parte da mensagem da igreja, nos lembrar o quanto Deus já fez por nós. E olha, irmãos, nós precisamos viver uma vida de mais gratidão. Eu tenho notado, peço a você que preste atenção nisso aqui agora. Até quem está com vontade de dormir pode acordar agora. Pode acordar do cochilo, preste atenção. Eu tenho notado que o nosso problema com gratidão é sério. Às vezes nós desejamos algo, pedimos a Deus aquilo que desejamos, Deus concede, e depois que nós temos aquilo que desejamos, pedimos, e nos foi concedido, nós naquilo estamos insatisfeitos e reclamando. A pessoa pede a Deus um trabalho, ela deseja um trabalho, ela pede a Deus e Deus concede, e depois ela está no trabalho insatisfeita com a vida por causa do trabalho que ela desejou, pediu e Deus concedeu. Você pede a Deus uma família, você deseja uma família, você deseja, pede e Deus lhe concede. Às vezes faz até uma festa caríssima para celebrar aquela família que está iniciando. E tempos depois está a pessoa insatisfeita com o casamento que desejou, pediu e Deus deu. A pessoa, e todos nós, todo crente normal, sabe que precisa de uma igreja. Nós desejamos, pedimos e Deus nos concede. Daqui a pouco estamos nós insatisfeitos com o que desejamos, pedimos e foi concedido por Deus como uma bênção. Irmãos, nós precisamos parar de reclamar. Pastor Roberto, eu fiz um consórcio de um carro. E fiz o consórcio em 44, 48 meses. E o que acontece quando você faz um consórcio? Você começa a pagar o consórcio todo animado. Depois, quando já tem uns 10 meses que você está pagando o consórcio, você está com raiva do banco, raiva do sistema brasileiro, raiva do governo, raiva de si, raiva do mundo. Porque se você faz um consórcio longo, você começa também a entrar num sentimento assim, estou doido que isso acabe. Irmãos, vamos parar um pouquinho. Eu fiz o consórcio assim. Eu conversei com pessoas, eu avaliei, eu vi um consórcio, vi outro, pensei em não fazer o consórcio, mas juntar o dinheiro, pensei em fazer de um jeito ou de outro, decidi pelo consórcio. Eu peguei meu telefone, eu abri meu telefone com senha, fui no aplicativo do banco, eu digitei a senha. Ou seja, eu quis abrir aquele aplicativo, ninguém me forçou.
Quando eu abri o aplicativo, eu fui lá em consórcio. Eu procurei, eu digitei consórcio naquela lupa. E apareceu, eu procurei. E apareceram lá as opções. Ninguém do banco, ninguém de fora, ninguém me obrigou a escolher um consórcio de 40 e poucas vezes. Eu escolhi. Eu sou um homem adulto. Eu sou um homem que tem responsabilidades. Eu peguei e descobri ali quanto custava por mês. E eu apertei, eu coloquei o meu dedinho e marquei aquele. E com senha eu contratei aquele serviço. E coloquei em débito automático. E quando estava escrito lá 40 e poucas vezes, não veio no aplicativo um aviso do banco para mim, que depois de um ano, o banco ia olhar para a minha cara e ia ter uma compaixão muito grande de mim, iria me amar e iria me dar o resto de presente. Isso não estava escrito lá. Por que eu tenho o sentimento de que aquilo tem que acabar? Porque eu sou ingrato. Porque tudo eu tenho que assumir aquilo que eu fiz. Agora estamos nós lá andando naquele carro. Eu preciso ter gratidão, não um sentimento de chateação. Irmãos, nós estamos agora com a filha na faculdade. Estamos pagando o boleto da faculdade todo mês, pastor. Aí eu vejo vídeo de pai pagando o último boleto. Ó, último boleto, hein? Último boleto e tal. Eu falei com a minha esposa, eu não vou reclamar de pagar boleto. Por quê? Porque eu não sou louco. Sou um homem de Deus. Isso vem sendo levado diante de Deus em oração desde que essa menina nasceu. Eu não vou resumir a minha vida num boleto, não. Eu não quero, tomara que chegue o último. Não quero adiantar minha vida em 5 anos, não quero ficar 5 anos mais velho rápido, não. Vamos devagar. Vamos devagar. Tudo tem o seu tempo. Em vez de reclamar, sabe o que eu vou fazer? Cada boleto que eu pagar, eu vou dizer, graças a Deus, esse mês paguei. Teve dinheiro para pagar. Até agora não estou devendo um boleto. Glória a Deus mesmo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Essa deve ser a palavra. Essa deve ser a palavra, glória a Deus. É essa palavra mesmo, é glória a Deus. Veio a conta de luz, glória a Deus. Louvado seja Deus, esse mês eu paguei a conta de luz. E falo isso aqui para a honra e glória do Senhor. Tenho tido, mais a minha esposa, o grande privilégio na vida de um filho, de pagar o plano de saúde do pai e da mãe. Uma honra, não um peso. Uma honra. Uma honra. Pagou o plano de saúde do pai e da mãe, louvado seja Deus, está pago o plano de saúde do pai e da mãe. Não é você até torcer para a pessoa morrer, para você ter menos despesa. Irmãos, nós temos que ter um sentimento de lucidez. Pastor, nossa família passou por uma tragédia. Dia 24 de dezembro de 2023. Na véspera do Natal. Era um dia de domingo. Saímos do culto, estávamos muito felizes com a presença do meu sogro e do meu cunhado caçula, meu cunhado mais novo, no culto. Meu cunhado saiu do Espírito Santo, foi passar o fim do ano com os pais e com a nossa família, mora lá no Espírito Santo. Terminado um culto de domingo de manhã, é o nosso culto de Natal, porque aquele domingo, aquele ano Natal, 25 era segunda-feira, nós fizemos os cultos de Natal de manhã, e deixamos as famílias livres para o dia 24 passarem juntas e passar o dia 25 juntos. Muito bem. Terminou o primeiro culto de 8h30 da manhã, terminou 10 horas, a igreja estava linda, eu fiquei no primeiro culto, tirando fotos e mandando no grupo da nossa família. Para incentivar o meu cunhado que estava nos visitando a vir no segundo culto de 10h30.
Quando foi 10h30, fiquei todo feliz que eu vi meu sogro e meu cunhado lá atrás. Irmãos, eu vou ter que contar isso bem rápido. Acabou aquele dia, aquele culto. Eles estavam saindo. O meu menino de 14 anos estava com 13, 12, não sei mais quantos tinha. Na hora lá, estava saindo com o avô e entrar no mesmo carro porque o primo estava junto. Na hora que foi entrar no carro, voltou. Eu não vou com eles. Falei, vai com eles. Por ser Natal, irmãos, o pessoal estava com as roupas mais bonitas, todo mundo querendo marcar ali o Natal. Começaram no final do culto, pedir para tirar foto, e eu fui tirando foto com os membros da igreja ali. Os irmãos estão vendo, eu sou um homem muito bonito, todo mundo queria tirar foto. Então eu fiquei ali, e eles adiantaram. O meu menino voltou, eu já ia zangar com ele para ele ir, mas ele ficou. No meio do caminho, eles foram atingidos por tiros de fuzil. O meu sogro agora está com 82 anos, estava com 80 anos, médico há 52 anos. O meu cunhado, médico ortopedista com 44 anos, desde que se formou, só trabalhou socorrendo gente em emergência e ajudando a salvar a vida dos outros. O meu cunhado tomou um tiro aqui na altura da garganta, no esôfago. A bala se alojou na coluna, ele ficou tetraplégico na hora. O meu sogro tomou um tiro que cortou 17 pontos laterais aqui. O meu sogro é um milagre. Ele está com estilhaço até hoje entre as partes moles, a parte mole e o crânio. Irmãos, a nossa família viveu uma situação inimaginável. Quando eu cheguei no hospital, aquele tumulto, aquela loucura, eu não vou poder contar aqui a história inteira. O meu cunhado ouviu a minha voz, estava todo paralisado, e falou com a pessoa, eu estou ouvindo a voz do meu cunhado, chama pastor João Emílio aí, para achar no meio daquela confusão toda. A mulher falou, quem é pastor João Emílio? Eu fui até o meu cunhado, e ele pediu para que eu me aproximasse dele. Ele disse para mim, cunhado, eu te amo. Eu estou tetraplégico. Eu disse, não está não. Não está não. Ele disse, eu estou, chega aqui. Ajuda a trazer a Rafa e o Pedro de Portugal. Ele estava com a esposa e um filho em Portugal. E disse, se eu morrer, ajuda a cuidar dos meus filhos. Meus irmãos, nós vivemos juntos com meu cunhado, que é da família o mais forte. Fazia crossfit, o mais forte. Andava de bicicleta, skatista com os filhos, surfava com os filhos, o mais forte. Nós vivemos com meu cunhado uma situação muito dramática. Para virar, para limpar, para tudo, precisava de nós. Meu cunhado não conseguia coçar a cabeça. Irmãos, foi um período de uma aprendizagem sobre a vida tão grande. Você está aqui agora talvez tão insatisfeito, sem ter motivo, porque você tem tudo que muita gente gostaria de ter. Em vez de responder sim, você vai dizer graças a Deus quando for sim, tá bom? Vamos lá. Quem aqui comeu alguma coisa hoje, logo depois que levantou, que acordou? Quem aqui almoçou? Quem aqui comeu alguma coisa antes do culto? Se tudo correr bem dentro do normal, quem aqui ainda vai comer outra vez hoje? Quem aqui tomou banho de chuveiro hoje? Quem aqui está me vendo? Você está me ouvindo? Você está entendendo o que eu estou falando?
se soltar você, que agora você sabe ir para sua casa sozinho? Ah, você tem casa? Nessa casa tem alguém que você ama? Você está respirando? Eu gostaria de lhe fazer a última pergunta: o que lhe falta? O que lhe falta? Irmãos, na conversa de Natã com Davi, lembrou Davi que Davi tinha tudo. E eu quero dizer uma coisa aqui, sem medo de errar: você é uma pessoa que tem tudo. Irmãos, nós devemos ir dormir dizendo assim: eu sou um homem muito abençoado, louvado seja Deus. Na hora que você acordar, você dizer: eu sou um homem muito abençoado. Você é uma mulher muito abençoada. Olha que coisa linda ali, um casal daquele ali, ó, na minha frente aqui. Aquilo ali é um homem abençoado. Um homem daquele ali tem tudo que nunca vi, mas eu já sei. Um homem como aquele ali tem tudo. E uma mulher igual a senhora chega a despertar inveja nos outros. Sabe por quê? Porque o que mais desperta inveja numa mulher, é olhar para uma outra e identificar nela uma mulher amada. Olha ali, que coisa linda ali. Por trás aqui, ó, de cada história aqui, de cada vida, um coral desse é uma riqueza fenomenal, gente. Um negócio fenomenal. Não dá nem para a gente falar. Éramos para nós, não pedimos mais nada para Deus, nem pedir. Éramos para andarmos assim. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. Você quer isso? Nem precisa mais. Nem precisa. Precisar não está precisando. Não está nem precisando. Irmãos, eu saí lá do Rio de Janeiro hoje, porque lá tudo é distante e tal. Comi uma comida rápida lá em casa, assim, aquela comida rápida para não dizer que você não almoçou. Aí aquele negócio rápido assim, estava meio frio, meio coisa e tal, e pressa para nem esquentar de novo e tal. Muito bem. Cheguei lá no aeroporto, aí fiquei na dúvida se comia mais alguma coisa, não sei o quê. Cheguei aqui, os pastores queriam me levar para tomar um café. Não, vamos para a igreja e tal. Tomei água. Irmão, se eu for acabar esse culto e eu for dormir sem jantar, sem tomar lanche, nem precisa. Nem precisa. Eu já fui tratado até agora igual um príncipe. Essa é a realidade. Foram 2 pastores me buscar. Até o momento não paguei nada e nem pretendo pagar. E eles vão ficar até sem graça de cobrar alguma coisa agora. Chego aqui, meus irmãos, os irmãos não sabem quando eu falei que eu tenho admiração pelo pastor Roberto, é admiração mesmo. Aí eu tenho oportunidade aqui, olha o tempo que eu estou falando e os irmãos estão me ouvindo. Às vezes lá em casa eu tento falar. Olha o tempo, é muita honra, é muita coisa. Olha, a igreja nos lembra tudo que Deus já fez. Quantas bênçãos. Uma outra coisa linda que a igreja faz, irmãos, é que a igreja mostra que podemos muito, mas não tudo. Davi ouviu de Natã: você teve isso, mas a mulher de Urias não, porque ninguém pode tudo. E você sabe que a igreja é a única instituição que tem pregado limites. Porque o mundo nosso é um mundo sem limites. Por isso que tudo se dissolve. Rio só é rio porque tem limites. Se tirar as margens limitadoras do rio, a água se espalha e perde tudo. A igreja diz: isso pode, isso não pode. Por isso que é muito importante nós ouvirmos o que não pode.
E quem diz o que não pode é só quem é enviado de Deus, como Natã e a igreja em nossas vidas, porque quem é enviado de Satanás nos faz pensar que nós podemos comer do fruto proibido do jardim. Então a igreja, ela sempre nos mostra, através da sua mensagem, que nós não podemos tudo. Irmãos, nós falamos muito para os jovens terem juízo, para os jovens terem limites. A gente fica olhando às vezes para os jovens, né? Eu olho lá no Rio de Janeiro, aqueles rapazes sem o mínimo juízo, pilotando aquelas motos com aquelas namoradas na garupa. Que demonstração extraordinária de falta de amor. Eu acho que aquelas meninas deveriam acabar com aquele namoro, noivado, seja o que for, na hora que a moto parasse. Porque é uma demonstração muito grande de falta de amor colocar uma namorada na garupa e sair naquela velocidade. Pai nenhum faz aquilo. É um atestado de falta de juízo muito grande. Você chega naqueles hospitais, está aquela moça linda, toda machucada. Por quê? Porque abraçou um sem juízo. Então a gente diz, os jovens têm que ter limite, tem a hora de dormir, tem a hora de acordar, tem a hora de estudar. Mas pastor, eu vou pedir licença aqui, tá? O povo da terceira idade está achando que não tem limite também não. É verdade. Outro dia eu ouvi um que está com diabetes séria, falando, eu vou comer o que eu tenho vontade. Ah, não é assim. Não é assim, vô. Ô vô, não é, vô. Não é assim. Faz assim não, vô. Faz não. Porque todos nós temos que ter limites. A açúcar faz tão mal, mas tão mal. A açúcar não é assim. Parece que a açúcar que a gente pode mais é a da batata doce que Deus criou. Jesus não fez o pavê. Jesus não fez o pudim. Jesus não fez o refrigerante. Jesus fez o limão. Fez a laranja. Fez a laranja. Para a gente comer com bagaço e tudo, que faz bem. Fez a couve. Fez a cenoura. Fez o arroz. O pessoal fala para comer menos arroz. Eu falo, não, esse pode porque Jesus fez. Fez o feijão. Fez tanta coisa. Faz assim, não vou. Faz não. Tem que ter limite. E vou. Seja um exemplo para sua filha. Não faz não. Para quando ela tiver da sua idade, ela tiver um pouco mais de saúde, vó. Vó, controla, vó. Não faz assim não, vó. Para sua filha, para o seu filho, para os seus netos terem um bom exemplo. Pastor, meu pai estava no tratamento de saúde, a médica falou assim, eu estava com ele. O senhor evita carne. O senhor coma menos carne. E o meu pai tem apetite bom para tudo. Pensa num cidadão que deixa a cozinheira satisfeita. Porque não precisa nem estar muito bom, que ele come tudo. A médica disse, Sr. João, o senhor diminui. Meu pai passou 120 dias sem comer carne. A gente falava, não pai, ela falou só para diminuir. Aí ele, não, que é isso? A gente tem que saber controlar. Não precisa, tem tanta coisa aqui. Estou nem sentindo falta. Ela falou, o senhor diminua, o senhor não toma refrigerante. Não toma. Está lá satisfeito. Pastor, eu cheguei um dia em casa, encontrei meu pai comendo um pedacinho de pão e tomando água. Eu falei, que é isso, pai? Ai, que é isso, pai? O senhor está comendo pão com água? Que é isso? Ele disse, mas vocês são bobos, hein? Pão é um
negócio que todo mundo fala de pão. Jesus falou que ele é o pão e água. Coisa tão boa tomar uma aguinha. Vocês estão achando que eu estou sofrendo? Eu estou de boa aqui. Limites. Desde abril que eu não como doce. Fizemos a festa agora da minha esposa de aniversário, mas pensa, meus irmãos, nos doces gostosos, segundo o pessoal que comeu. E eu ganho doce na igreja todo dia quase. E eu falo que eu não estou comendo doce. Aí a irmã fala assim: pastor, só uma vez? Eu tenho certeza que só uma vez. Prova. Até a minha esposa fala assim: vai querer? Eu já falei com ela 1000 vezes que eu não quero. Mas ela pergunta: vai querer? Não, só essa vez. Só essa vez. Irmãos, mas eu cheguei à conclusão: não dá para comer moderado, não. Eu quero morrer para o doce. Assim como eu não estou vivo para o cigarro, não estou vivo para a cerveja, não estou vivo para chopp, não estou vivo para conhaque, não estou vivo para cachaça, os meus colegas com quem eu fui criado ficam admirados de eu não beber, porque eles não conseguem ficar sem beber. Eu nem lembro que tem que beber bebida alcoólica, então eu posso ficar sem doce. Isso é decisão, gente. É decisão. Nós é que complicamos porque nós nos infantilizamos. Nós falamos: mas eu gosto. Ninguém está perguntando se gosto, se gosta. É uma outra coisa, porque nós temos uma tendência de gostar do que não presta. É uma tendência natural do ser humano. A igreja nos lembra que podemos muita coisa, mas não podemos tudo, tudo não. E por fim, irmãos, uma mensagem também muito necessária: a lei da semeadura. Davi, você disse: esse homem merece a morte. Você não vai morrer. Morrer não. Mas tudo que o homem semear, isso ceifará. Você ficou com a mulher de Urias, agora um outro homem ficará com as suas mulheres em plena luz do dia. O que você fez escondido, alguém fará com você em plena luz do dia. A espada não se afastará da sua família. E os irmãos sabem, aquele problema de Aminon com Tamar, filho e filha de Davi. Um filho violentou a filha de Davi, o irmão violentou a irmã. Absalão perseguiu Davi. Davi teve que fugir do próprio filho. O filho foi morto como inimigo de Davi. O que nós aprendemos? Que as nossas atitudes têm consequências. Mas, meus irmãos, eu quero encerrar lembrando que a igreja é de Cristo. E se ela é de Cristo, ela é o lugar da graça. E eu e você, que já tivemos momentos tristes, como Davi teve, nós hoje pregamos e vivemos sobre o poder da cruz. E a cruz é assim: o meu passado e o seu passado, para o qual nós não temos remédio. O nosso passado nós não temos remédio. Eu e você não temos, porque nós não resolvemos nosso passado. Uma pessoa que matou uma outra pessoa pode ter ficado presa, sido condenada, ficado presa 18 anos. Quando ela sai, ela não tem condições de dizer assim: está resolvido. Não, está resolvido não. A pena tem um papel pedagógico de ensinar para a sociedade, para o indivíduo, que não pode fazer aquilo. Tem o papel de castigo para que quem foi o ofensor sofra alguma coisa porque provocou sofrimento. Porém, resolver o problema com cadeia não resolve. Do passado não. Por quê? Porque a cadeia não faz o outro ressuscitar. Morreu, morreu. Então quem morreu, morto está. Pode ficar 100 anos na cadeia que o outro não ressuscita. Não tem como restituir o filho para a mãe, o pai para os filhos. Não tem. Então o nosso passado, e também não é só em questões gravíssimas como um assassinato. Palavras. Uma palavra que eu posso ter dito, eu posso pedir desculpas, mas ela não tem como voltar atrás e deixar de ter feito o efeito que fez.
o sofrimento que provocou. Eu posso até dizer, estou arrependido. Arrependi depois de 10 anos. Mas o que aconteceu lá naquele momento não tem como deixar de ter acontecido. Agora preste atenção. Deus tem uma solução para o nosso passado, baseado na sua graça e na cruz de Cristo. Porque Deus pega tudo aquilo que fizemos, todas as vezes que fomos lá na ovelha do homem pobre, todas as vezes que nós mesmos sabíamos que esse homem merece a morte, Deus pega tudo aquilo e crava na cruz. E assim como no passado as dívidas eram pregadas numa madeira na cidade, para todo mundo ver que fulano deve cicrano, e quem podia tirar aquele escrito de dívida dali era o credor, que podia tirar e dizer, está pago. Deus pega os nossos pecados e coloca na cruz de Cristo, e através de Cristo e sua graça, rasga aquilo tudo e diz, está resolvido. Está resolvido. E a igreja, meus irmãos, é o lugar onde nós encontramos o Deus que nos resolve. Louvado e engrandecido seja Deus pela vida desta igreja, na sua vida, nas vidas de tantas pessoas. Eu quero orar com você, e nós vamos orar aqui para que Deus abençoe dia a dia esta igreja, todos os dias, as famílias da igreja, os que estão fervorosos aqui, bem, os que estão frios, afastados, até quem está assim, quem não está bem, mas está na igreja. Uma pessoa falou comigo, pastor, eu não suporto isso, é crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eu disse, olha, isso não é bom mesmo não, mas você sabe que eu estou até dando graças a Deus que um dos pés está na igreja ainda, porque está debaixo da nuvem da testemunha, está ouvindo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, está no convívio dos crentes, tem o testemunho de gente boa, tem o testemunho de crente fiel. Então nós temos esperança maior, e nós não podemos, meus irmãos, menosprezar a bela igreja de Cristo. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Senhor, engrandecido seja o teu nome. Obrigado por esta noite tão especial. Receba, Senhor, a nossa gratidão pela vida da Igreja Batista do Farol, pelas famílias aqui, pelas pessoas, Senhor Deus, que têm encontrado a tua graça, o teu recado, o teu favor, e têm tido uma mudança de vida. Senhor, nós pedimos que o Senhor também traga de volta os afastados. Atraia, Senhor Deus, os que não estão na fé e que se convertam. Senhor, nós pedimos que as pessoas que passem aqui nesta avenida e olhem para este templo, sintam vontade de entrar aqui. E que aqui, Senhor Deus, haja uma tocha acesa que não se apague. Haja, Senhor Deus, um louvor fervoroso, um lugar onde o Senhor habita. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.